amigos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando nos nossos vídeos o livro Desafios da Educação. É um livro só de perguntas e respostas do espírito de Camilo, que responde o Raul Teixeira. E essas orientações são orientações que vão balizando o nosso dia a dia nas relações como um todo. Nesse momento nós estamos trabalhando a terceira parte do livro, que fala sobre educação e casamento. E nós vamos trabalhar a pergunta de número 36, que diz para nós da seguinte maneira. O Raul Teixeira pergunta assim: a maioria das pessoas acredita que os filhos são inimigos do passado. Não poderiam ser espíritos que nos foram caros em outras vidas? Ou mesmo que nunca tiveram relação conosco, mas que nos são confiados para o relacionamento e educação? Então, olha só, a pergunta, ela traz uma discussão que é algo comum no movimento espírita. Quando a gente tem divergências, dificuldades, ou mal-estar, rancor, agressões, quando a gente tem qualquer transtorno no núcleo familiar, principalmente na relação com os filhos, a gente pensa assim, isso aí deve ser inimigo de passado, deve ser inimigo de passado. Então a gente tem essa ótica. E aí ele coloca assim: a maioria das pessoas acredita que os filhos são inimigos do passado. A gente vive discutindo isso e confirmando. Mas aí o Raul pergunta: não poderia ser espíritos que foram caros em outras vidas? E aí falando da questão de afinidades também. Então, entre os vários pontos que ele traz na resposta, alguns a gente vai levantar a discussão para a gente conversar a respeito. Ele diz assim: existe um enorme contingente de almas que se acham no mundo para que se ajuste com as divinas leis, aceitos por esse ou aqueles espíritos nas condições de filhos. Então, aqui o primeiro ponto: existem grupos que já há um ajustamento, que já há um acordo, uma conversa do outro lado, para que nós façamos esse movimento de ajustamento no plano espiritual. Objetivo de ajustamento. Isso está acordado antes. Nós não estamos falando ainda de inimigos, ajustamentos. Aí ele diz mais: por esses ou aqueles espíritos na condição de filhos, ou de pais, ou de irmãos, sem que os vínculos hajam sido de mágoa, de malquerença, de ódio, obrigatoriamente. Então, vocês estão vendo que de repente a gente faz ajustes, mas não necessariamente que ali tenha um reencontro de almas perversas do passado. Senão a gente começa a achar que toda relação ela é complicada, que nós estamos sempre em vínculos de ódio, e não é isso que funciona. Existem vínculos assim também, mas não é isso que permeia as relações familiares como um todo. Por outra forma, ele diz assim: muitos deles vêm de velhas experiências de amizades, olha bem, ternuras imensas, amores sublimes, e vêm para apoiarem-se reciprocamente em momentos difíceis que passarão em conjunto. Então, da mesma forma que tem mágoas, rancores, dificuldades, transtornos, por outro lado, existe sentimento, afetividade, ternura, vínculos de passado, às vezes seculares, com o objetivo de empurrar, com o objetivo de fortalecer, mas de todos caminharem juntos. Mesmo tendo mágoa, rancor, é porque nós temos dificuldades a trabalhar, e ainda assim existe o outro lado, afinidades que nós temos ali, situações onde a gente vai fortalecer e seremos fortalecidos por aqueles que estão conosco. Até aí tudo tranquilo? E aí ele diz assim: outros vários provêm de rotas das afinidades sem que tenham que ter convivido fisicamente juntos. Outros vários provêm de rotas das afinidades sem que tenham convivido fisicamente juntos. O que significa os desencontros que podem advir mesmo nessas últimas relações
Às vezes a gente não teve vínculo nenhum com aquela criatura no passado. Nós não tivemos vínculo nenhum. Essas outras relações estão atreladas às condições humanas de cada um, predisposições ao equívoco que cada um leva em si, sem que tal corresponda a posicionamentos antigos de inimizade ou outras relações amargas. Aqui a gente precisa de dar um pequeno intervalo, sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente está reunido no mesmo núcleo familiar com afinidades por atitudes. Não que eu tenha convivido com aquela pessoa. Não com que a gente tenha vínculos de inimizade ou de afetividade do passado. Não. Mas nós tivemos atitudes que nos reuniram e o nosso vínculo é pelas atitudes. Então, eu quero fazer uma explicação, eu vou usar o quadro e nós vamos trazer essa explicação para vocês entenderem melhor, baseado no livro Céu e Inferno. Vou fazer referência ao capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. E ali no Código Penal da Vida Futura, no 16º item, ele vai trazer a seguinte colocação para nós. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, por si só não basta. São precisas a expiação e a reparação. Então eu vou repetir. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, por si só não basta. São precisas a expiação e a reparação. Então veja, como que isso funciona nas nossas relações? E aí quando ele coloca para nós, eu quero que a gente fique preso agora nessa explicação, nessa última colocação que ele faz para nós, outros vários vínculos, encontros familiares, eu não estou falando de reencontros familiares, outros vários, provém das rotas das afinidades sem que tenham que ter convivido fisicamente juntos. Rotas de afinidade, muitas vezes, afinidades de construções, afinidades de realizações, afinidades criminógenas. E aí é que eu quero pegar essa orientação. Vocês vão observar aqui no quadro como que a gente vai trazer a explicação que o Kardec traz para a gente no livro Céu e Inferno. Então ele diz lá, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, por si só não basta. São precisas a expiação e a reparação. Então veja só, vamos fazer aqui uma pequena analogia. Veja, eu vou colocar aqui 4 personagens. A e B, C e D. Imaginem vocês, A matou B. A matou B e A, ele ficou muito incomodado do crime que ele cometeu, que ele não deveria ter matado B. E aí A ficou incomodado, se arrependeu do crime, ele recebeu as consequências legais aqui. Mas ainda assim a sua consciência estava tão pesada pelo engano que cometeu, que A começou a trabalhar em favor do próximo, começou a ajudar, começou a visitar, começou a favorecer naquilo que ele pôde. E A viveu 30 anos depois de ter cometido este crime. Então veja, se A trabalhou 30 anos depois de ter cometido o crime, ao desencarnar, A vai para uma região melhor, no plano espiritual. Por quê? Porque ele se arrependeu e se dedicou depois do crime que ele cometeu. B foi assassinado por A, e B, após ter sido assassinado por A, B ficou com tanto ódio no plano espiritual que quando ele chegou lá, ele começou a criar uma relação de vínculo com A, de vingança.
E ele não desistiu de perseguir A, mesmo A trabalhando a encarnação inteira, o restante da encarnação inteira, com arrependimento, com solidariedade, prestatividade, envolvimento na caridade. Mas B não largou. Enquanto B pôde, ele tentou prejudicar A. Então B, ele vem para uma outra relação. A foi para um plano melhor, depois de ter cometido um engano. C matou D. C matou D. E depois de C ter matado D, ele estava com um ódio tão grande de D, que ele mesmo aqui na Terra, ele continuou absorvendo essa ideia. E ele falou, e se eu encontrar com D, D está morto. Mas se eu encontrar com ele, eu vou matá-lo outra vez, de tanta aversão que ele tinha por D. Então imagina para vocês, aí C desencarna. C vai para um lugar melhor? Também não. E D foi assassinado por C, mas D, ele não quis assumir nenhum tipo de sentimento de aversão em relação a C. D chegou e falou assim, gente, que bobagem, uma situação absolutamente banal. Nós tivemos uma discussão, C foi lá e tirou a minha vida. Eu perdoo C, não quero vínculo com ele em cima de aversão, de ódio, de antipatia, de mágoa, de rancor. Não quero nada disso. C para mim está perdoado. O que ele fez? Ele desvinculou de C. Não criou nenhum tipo de animosidade com C. Enfim, imaginem vocês, nós temos aqui duas relações. O vínculo de A com B é criminógeno. O vínculo de C com D é criminógeno. A se desvinculou de B. Por quê? Porque ele trabalhou, lutou, perseverou, se cristianizou. Desvinculou de B. Mas B continuava com vínculo com o crime, querendo vingança. C se envolveu também criminosamente com D, mas manteve o vínculo mesmo D desencarnado. Ou seja, ele manteve também o vínculo com o crime. Esses dois, A e D, se desvincularam, e aí nós criamos aqui uma relação BC. Os dois estão envolvidos com o crime. Um porque foi assassinado e o outro porque assassinou. Um porque matou e o outro porque foi assassinado. Esse porque foi assassinado e esse porque matou. Nessa relação aqui, nessa relação BC, um não tem vínculo com o outro. Muitas vezes isso aqui aconteceu em dois estados longe, dois países diferentes, um lá no Chile, o outro lá no Canadá, mas os dois têm vínculos com o crime. Um aconteceu no Amazonas, o outro aconteceu no Rio Grande do Sul, e aí os dois nascem muitas vezes debaixo do mesmo teto, como irmãos. Às vezes vêm como irmãos para resgatar o engano que cometeram, sendo que esse engano que eles cometeram estão relacionados ao crime. Um porque foi assassinado e continuou com ódio, o outro porque assassinou e continuou com ódio. O vínculo é a criminalidade. O vínculo é o sentimento de ódio. Esta colocação nós vamos ver aí quando Kardec diz para nós que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, arrependeu, liberou. Por si só não basta, são precisas a expiação e a reparação. Ou seja, eles vão sofrer as consequências do crime, do sentimento de ódio, vão sofrer, mas agora é reparar. B não tem como reparar com A. Por que não tem como reparar com A? Porque A já evoluiu. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, não tem como, agora tem que, Jesus não vai reencarnar para que as pessoas paguem com Jesus aquilo que fizeram. Só que elas vão fazer o bem para aqueles que elas fizeram o mal. Tanto que Jesus não reencarnou para que Judas se refizesse. Judas foi se refazer num outro contexto, quase 1500 anos depois dele ser
dele ter se suicidado, dele ter entregue o Cristo, dele ter assimilado a culpa, tá claro? Mas não foi necessariamente com Jesus. Da mesma forma, C e D. Até aí tá claro? Agora, vamos só para vocês entenderem, ilustrar. No livro Voltei, o Jacó coloca para nós essa situação aqui, ó. Quando Jacó desencarna, ele e mais 3 outros espíritos estão na praia para fazer um movimento de absorção das energias ali. Chega o Dr. Bezerra de Menezes, Marta, a filha de Jacó, que já estava no plano espiritual, e o irmão Andrade, que acompanhava aquele movimento ali, acompanhava o movimento de Marta e do Dr. Bezerra, aonde iriam conduzir os 4 espíritos que desencarnaram para o plano espiritual. E aí o Jacó vê a Marta, abraça a filha que já tinha retornado ao plano espiritual, e aí todos os 7, os 4 que desencarnaram e os 3 que chegaram, fazem uma prece ali, absorvem as energias da natureza, aproveitando o movimento do mar, e aí eles começam a se direcionar ao plano espiritual. Quando eles estão atravessando uma ponte sobre o umbral, e o Jacó, ele fazia questão de manter a lucidez, porque ele gostaria de mandar para nós essas informações, como que é a chegada no plano espiritual. Isso está no livro Voltei, da psicografia do Chico. Na hora que eles estão atravessando essa ponte, eles começam a ver os amigos que estão do outro lado da ponte, e começam a acenar. Enfim, um desses 4 que estava atravessando, ele começa a gritar quando ele vê alguns parentes. Ele começa a gritar: eu não posso passar por essa ponte, porque eu matei na terra. Quando ele fala eu matei na terra, veja, posição A. E aí, os espíritos que estão nas trevas olham para a ponte e começam a gritar: criminoso não passa, criminoso fica aqui entre nós, criminoso não passa. Dr. Bezerra reúne o grupo e coloca para eles assim: precisamos manter a sintonia com o plano mais alto, porque senão seremos atraídos por aqueles que ainda não se redimiram dos enganos que cometeram na terra. E aí o Dr. Bezerra, ali na ponte, faz uma nova oração e eles continuam atravessando. E aí o Jacó, de braço dado com a filha dele, Marta, ele pergunta para Marta assim: Marta, este homem cometeu um crime na terra? Cometeu, papai. Ele cometeu um crime. Ele tirou a vida de uma pessoa e imediatamente após ter tirado a vida, ele se arrependeu do engano que cometeu. E ele viveu mais 30 anos depois de ter cometido este crime, trabalhando em favor do próximo para se redimir deste engano. Isso deu para ele a mesma condição que o senhor está tendo de atravessar essa ponte. Ele trabalhou 30 anos em favor do próximo e o senhor vem trabalhando 52 anos em favor da doutrina espírita, nas reuniões mediúnicas, na orientação dos sofredores, no esclarecimento dos encarnados. Então, ele está atravessando também, o que não significa que ele não vá resgatar, não vá reparar o engano que cometeu. Ele vai reparar, mas ele está em condições de atravessar essa ponte por ter se dedicado ao bem. Esse exemplo que Marta cita conversando com o pai dela, o Jacó, no livro Voltei, é A matou B. Vocês estão entendendo? Então, a gente cometeu um engano, mas estamos encarnados, o que a gente pode fazer para corrigir? Não é o ontem, gente. Não é ficar alimentando o engano, o erro. Não é isso, não. O que a gente pode fazer a partir de agora? Então, veja bem, ele vai reparar, mas naquele momento, ele já se liberou daquela relação. Como a outra pessoa, aqui no nosso exemplo, não no livro, ela ainda mantém vínculos de aversão, mantém vínculos de ódio, então ela vai nascer junto com aquele que ela construiu o vínculo, pelo ódio, não pela convivência. Quem vai explicar isso aqui, do jeitinho que a gente está trazendo, nós vamos encontrar no livro Ação e Reação,
André Luiz, conversando com a gente, explicando no livro Ação e Reação essas relações aqui, como que elas vão acontecendo, ok? Voltando para a nossa pergunta, nem sempre, voltando aqui então, nem sempre os encontros do mesmo lar são vivências de passado, e nem sempre são vínculos de ódio um com o outro. Exemplo, BC são duas relações onde eles não se encontraram no passado, não tiveram vínculos no passado. Aí, olha aqui a colocação. Outros vários provêm das rotas das afinidades sem que tenham que ter convivido fisicamente juntos. Ou seja, rotas de afinidade com o crime, sem que tenham convivido numa outra época juntos. Tá claro isso aí? Ok. E aí ele fecha para nós dizendo: os desencontros que podem advir, mesmo nessas últimas relações, estão atrelados às condições humanas de cada um. Olha só, estão atrelados às condições humanas de cada um, às predisposições, ao equívoco que cada um leva em si, sem que tal corresponda a posicionamentos antigos de inimizades ou outras relações amargas. Muitas vezes estão juntos, então, pelas atitudes. As predisposições ao equívoco que cada um leva em si, equívocos que trazem, e não necessariamente relacionamentos que tiveram. Tá claro isso aí? Ou seja, nossos filhos, nossos familiares, nem sempre são inimigos de passado. Às vezes tem vínculos conosco por vivências que nós já tivemos. E aí a gente reúne, conversando do outro lado, acordando isso, reunimos debaixo do mesmo teto para resgatar situações e não vivência com aquele outro ali. Tá claro? Aproveitemos nosso momento com a nossa família e não vamos entender que somos inimigos. Muitas vezes afetos e algum desafeto, onde a gente está ali pronto para reajustamentos, para a gente crescer juntos, ok? Um abraço a todos, é isso aí e até breve.